Você já se sentiu tão pressionado pela vida que tudo o que você queria era sumir? Já teve dias em que o cansaço da alma parecia mais pesado do que o cansaço do corpo? Eu sei, talvez hoje você esteja enfrentando dificuldades que ninguém vê, dores que ninguém entende, guerras que ninguém imagina, mas preste atenção. Deus te trouxe aqui neste exato momento para dizer algo poderoso ao seu coração. Você não está sozinho, lembre-se disso. Existe um caminho de vitória pela fé e é sobre isso que nós vamos falar agora. Antes de continuar, eu quero te convidar a se inscrever neste canal. Aqui você encontra mensagens que fortalecem sua fé, orações que te cobrem nas batalhas e a palavra de Deus como direção para a sua vida. Ative o sininho, porque cada novo vídeo pode ser uma resposta de Deus para você. Vamos juntos vencer em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre como viver da fé, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. A Bíblia nos ensina, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é mais do que acreditar. Fé é sustento, é combustível da alma, é o que nos faz continuar caminhando, mesmo com lágrimas nos olhos. Viver da fé não é viver alienado, é viver com esperança. E a esperança em Cristo não decepciona. Olha que bênção, olha como é importante a gente estar aprendendo com Deus, com a palavra de Deus, com o ensinamento para que a nossa vida seja transformada. Então, a gente precisa aprender a confiar mesmo quando o chão parece desaparecer debaixo dos nossos pés. Deus nunca prometeu que a vida seria fácil. Jesus disse claramente em João capítulo 16, versículo 33, diz assim a palavra de Deus: No mundo tereis aflições. Olha só, preste bastante atenção ao que Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, você também pode vencer. É isso que nós precisamos entender, é isso que você precisa entender. Então, Jesus venceu o mundo. Se ele venceu, você também pode vencer. Mas aqui vai uma verdade que pode até doer. Viver pela fé exige decisões práticas. Não dá para ter fé e alimentar pensamentos negativos o tempo todo. Não dá para dizer que confia em Deus e continuar cultivando a ansiedade como se fosse amiga. Você precisa alimentar sua fé diariamente, assim como você alimenta seu corpo. E sabe como? Comece o dia lendo a palavra. Não precisa ser um capítulo inteiro, um versículo só, meditando com o coração aberto. É isso que é importante, o coração aberto, um coração disposto a aprender e a obedecer o ensinamento de Jesus. Já muda o rumo do seu dia. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Quando você se sentir fraco, leia Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É isso. Renovar a força não é sentir força o tempo todo.
Olha o que está escrito. Temos que entender. Mas os que esperam no Senhor, está escrito aqui, ó, renovarão as suas forças. Então as forças vão ser sempre o quê? Renovadas. Por isso que nós podemos entender que renovar a força não é sentir força o tempo todo, é escolher confiar em Deus, mesmo quando a alma está gritando o contrário. Outra prática poderosa é declarar a palavra em voz alta. Diga com fé: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É importante praticar, porque aqui nesse vídeo eu estou dando também exemplos práticos para que a pessoa venha vencer. Então é muito importante você colocar em ação e praticar. São atividades, exemplos de fé, exemplos na prática que eu estou passando aqui para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Então é importante que você faça essas práticas, esses atos de fé que vai abençoar a sua vida. Então diga assim comigo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso, declare mais uma vez: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, amém. Isso tem poder. Você pode até não ver na hora, mas no mundo espiritual algo se move quando você declara a verdade de Deus sobre sua vida. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem da palavra de Cristo. Então, fale, ouça e declare. Sua boca precisa profetizar o que sua alma ainda não sente. Você está entendendo? A sua alma não sente, mas a sua boca profetiza. A sua boca declara a verdade de Deus. Mesmo que você não esteja sentindo, você não está sentindo, mas você está crendo. E pela fé você já está declarando a sua vitória. Você está declarando a verdade de Deus sobre a sua vida. Porque a verdade de Deus é aquilo que você declara pela fé. E Deus vai operar na sua vida. E mais, fuja do que enfraquece a sua fé. Tenha muito cuidado com as conversas negativas, com os conteúdos que alimentam o medo, a raiva, a comparação. O diabo é astuto. Ele não vai te atacar com algo escandaloso. Ele começa com pequenas distrações, com sentimentos que parecem normais, ciúme, crítica, reclamação, desesperança, desânimo. Não permita que essas sementes brotem e repreenda em nome de Jesus. Você já foi chamado para viver uma vida abundante e isso começa com um posicionamento. Você tem que se posicionar, você tem que tomar uma atitude, você tem que declarar: hoje eu decido viver pela fé e não pelas circunstâncias. Então vamos praticar. Você vai repetir comigo assim. É muito importante você praticar, porque aqui nesse vídeo você está aprendendo a vencer, a ser um campeão, a ser um vencedor pela fé, com prática, na prática, com ações, com atitudes práticas. Então repita-se comigo: hoje eu decido viver pela fé e não pelas circunstâncias. Vamos lá. Hoje eu decido viver pela fé e não pelas circunstâncias. Em nome de Jesus. Então, com certeza, vai dar um grande resultado na sua vida. Creia que a vitória é certa. Você não vai
ser derrotado mais, você não vai viver mais desanimado, porque a vitória é certa na sua vida. Você precisa entender algo que é essencial. Fé não é um sentimento, é uma decisão. Muitas pessoas esperam sentir fé. Esse é o erro de muitas pessoas. Elas esperam sentir fé para agir, mas a fé verdadeira se manifesta exatamente quando você age, mesmo sem sentir nada. Fé é isso, você não está sentindo nada, mas você vai lá e toma atitude de fé, conforme o Senhor Jesus está dando direção para você. E é aí que está o segredo dos vencedores na Bíblia. Davi, por exemplo, enfrentou Golias com fé. Mas você acha que ele não sentiu medo? Claro que sim. Ele era humano. Mas a diferença é que ele decidiu confiar mais na palavra de Deus do que na ameaça do gigante. E é isso que Deus espera de você. Quando a enfermidade aparece, você declara a cura. Quando o desemprego bate, você profetiza provisão de Deus. Quando o desânimo tenta te paralisar, você se posiciona como guerreiro e diz: a minha força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então você declara: a minha força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A fé que vence o mundo não é uma fé frágil, emocional, que depende das circunstâncias. Não depende das circunstâncias. Não tem nada a ver com emoção. A fé que vence o mundo, que te dá a vitória, ela é uma fé alimentada pela constância. E constância é o que falta em muitos cristãos. Começam orando, jejuando, lendo a palavra, mas depois de 2 ou 3 dias desanimam. Sabe por quê? Porque estão esperando resultados imediatos. Mas com Deus o processo é tão importante quanto o milagre. O que Ele quer não é só te dar uma bênção, mas te ensinar a ser firme, resiliente, forte como uma árvore plantada junto às águas, como diz no livro de Salmos, como diz, em Salmos capítulo 1, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Glória a Deus, que bênção. Amém? Então, se você quer viver pela fé, comece praticando a constância. Você tem que ser firme, você tem que ser constante. Defina um horário para falar com Deus. Isso é importante. Olha como é importante. Você vai definir um horário para falar com Deus todos os dias. Mesmo que por 5 minutos, leia um versículo e medite nele. Escreva num papel. Olha outra prática aí. Você pode fazer. Outro ato de fé. Você vai escrever, você vai pegar um papel e você vai escrever nesse papel o que Deus está te ensinando. Isso é importante. Faça isso, comece a fazer isso. Esse vídeo aqui, ele é um ensinamento prático. Você está aprendendo com a prática. Amém? É isso que vai dar o resultado na sua vida. Você está aprendendo a praticar, a vencer na prática. Por isso que eu estou passando para você que está assistindo esse vídeo, esses atos de fé, essas atitudes de prática diariamente, elas são muito importantes. Amém? Então você vai escrever no papel, escreva tudo que Deus está te ensinando, tudo que você está aprendendo. E mais do que isso, você vai compartilhar o que está aprendendo com alguém. Passa para alguém. A fé multiplicada, a fé, ela acaba sendo multiplicada. É importante em nome de Jesus.
É importante você dividir com outras pessoas. E quando você divide com outras pessoas a palavra, o ensinamento, na verdade você está multiplicando. Está sendo multiplicado. É importante isso. Então é importante você compartilhar a fé, agir pela fé. Fale sobre Jesus na sua casa, com seus filhos, no trabalho, nas redes sociais. Não precisa pregar um sermão. Basta um Deus te abençoe. Para começar, não é isso? Deus te abençoe. Você fala com aquele colega de trabalho, com um familiar seu, um filho, um marido, você já começa. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Uma mensagem de esperança, né? Uma mensagem, um testemunho. Você pode contar algo que Deus fez na sua vida, está fazendo na sua vida, a alegria que você tem de estar na presença de Deus. Isso é importante, conte isso para outras pessoas. Você nunca sabe, né, o impacto que pode causar. Não tem como medir. Pode ser algo extraordinário que venha acontecer, algo tão simples que você vai fazer. E quando você começa a viver assim, por fé, com propósito, as coisas mudam. Sua mente muda, suas atitudes mudam e a sua realidade também começa a ser transformada. Então, agora eu quero que você escute com muita atenção. Olha, com muita atenção, preste bastante atenção. Quem vive da fé, vive com identidade. O inimigo sempre vai tentar te fazer esquecer quem você é. Vai colocar pensamentos, por exemplo, como você não é capaz, você não merece, você falhou demais, você está sozinho. Você está entendendo? O inimigo ele vai querer colocar isso na sua mente para te atrapalhar. Você está sozinho, não tem jeito, vai ficar falando isso, tentando te contaminar, mas tudo isso é mentira. Em Romanos, olha só o que diz na Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 8, versículo 37, está escrito assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você não é derrotado. Você é amado. Você é escolhido, capacitado e guiado por Deus. Essa é a verdade. Vamos ler mais uma vez o versículo. Olha o que diz. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Olha só, preste bastante atenção. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Então, olha, você não é derrotado. Crê nisso. Você é amado, você é escolhido, o Senhor te capacita, você está sendo guiado por Deus. É hora de parar de viver como quem mendiga aceitação e começar a viver como filho do rei. Você é filho do rei, você não vai viver mendigando. Você tem acesso à mesa, você tem acesso ao melhor de Deus. Ele é o teu pai, então você tem acesso à mesa. Os filhos têm acesso à mesa, não vão viver das migalhas que caem no chão, porque já tem acesso à mesa, em nome de Jesus. Você está entendendo isso? Você tem que viver como filho do rei. Você tem acesso à mesa farta, a mesa abundante. A vitória não é só uma possibilidade, ela é sua herança em Cristo Jesus. Crê nisso. É sua herança. Você tem direito. Você tem direito. Aqui, agora, eu vou fazer um desafio prático com você. Lembre-se que esse vídeo é um ensinamento e vem acompanhado com a prática. Porque eu quero que vocês aprendam na prática como ser pessoas vencedoras, abençoadas. Então, você vai escolher hoje, olha só, vamos fazer um desafio prático.
Você vai escolher hoje uma área da sua vida em que você tem vivido pela lógica, pelo medo ou pela dúvida. Pode ser o seu casamento, suas finanças, seu trabalho, sua saúde emocional, sua profissão ou até mesmo o seu ministério. Agora, entregue essa área ao Senhor e diga com fé. Olha só o que você vai dizer pela fé. A partir de hoje, eu decido confiar em Ti e viver pela fé nessa área. Declare comigo. A partir de hoje, vamos lá. A partir de hoje, diga: eu decido confiar em Ti. Eu decido confiar em Ti. Continue. E viver pela fé nessa área. E viver pela fé nessa área. Isso. E comece a agir como alguém que já está vendo a promessa se cumprir. Declare a vitória. Tome atitudes, mas tem que ser atitudes coerentes com a sua fé. E quando a dúvida bater, porque a dúvida vai bater, você tem que estar atento a isso. Pode vir aquele sentimento de dúvida, porque ela vai tentar voltar. A dúvida ela vai tentar voltar. O que você vai fazer? Você declara em voz alta. Você declara em voz alta: eu sei em quem tenho crido. Glória a Deus. Declare: eu sei em quem tenho crido. Mais uma vez: eu sei em quem tenho crido. Quando vier aquele pensamento, aquela dúvida, você vai declarar: eu sei em quem tenho crido. Porque quem crê de verdade não se curva diante das pressões. Quem crê permanece. Quem crê vence. Quem crê vai até o fim e recebe a coroa da vida. Olha aí que maravilha, que maravilha. Graças a Deus. Então nós temos que continuar confiando no Senhor, na palavra de Deus, e Ele vai operar na sua vida. Agora eu quero fazer uma oração com você. Vou fazer uma oração por você. Vamos juntos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu fazer a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu oro por essas pessoas agora. Senhor, essa pessoa está ouvindo essa mensagem. O Senhor conhece a dor dela, o cansaço que ela carrega, as lutas que ela enfrenta, e muitas vezes em silêncio. Ela tem enfrentado lutas em silêncio, está sofrendo. Oh, Espírito Santo, visita essa vida agora. Fortalece, Senhor, a alma abatida, renova as forças, derrama paz sobre o coração que está ansioso, desesperado, confuso. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que toda seta do inimigo está quebrada. Todo espírito de medo, de derrota, de acusação, de desânimo, cai por terra agora. Eu repreendo na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo todo medo, todo pânico, desânimo, pensamento ruim. É você, espírito maligno, que tem perturbado essa pessoa, tentando colocar desânimo, pensamento de fracasso, de derrota. Está repreendido todo mal, toda ação maligna, toda incerteza. Está repreendida esse mal que traz essa dúvida. Está repreendido em nome de Jesus, que caia por terra agora toda obra maligna, toda afronta, toda obra de inveja contra essa pessoa. Eu repreendo o espírito de doença, espírito de enfermidade. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, sai da vida dessa pessoa, doença, sai enfermidade, vai embora agora. Todo desânimo, o mal que tem agido nos caminhos dessa pessoa, essa alma que se encontra aflita, está repreendido todo o mal, toda obra das trevas. Em nome de Jesus eu ordeno, sai. É algo de repente no casamento dessa pessoa que está incomodando, é algo no filho, na filha, no marido, na esposa, na família, no trabalho, na fonte de renda dessa pessoa que está trazendo essa angústia, essa tristeza, mas agora está repreendido toda obra das trevas, toda obra contrária está queimado em nome de Jesus. Sai, vai embora todo mal em nome
do Senhor Jesus Cristo. Ô Senhor, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti. Senhor, que a fé dessa pessoa seja ativada e que ela sinta agora o Teu amor a envolvê-la e a sustentá-la e a levantá-la. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga amém, amém, glória a Deus, graças a Deus, amém. Olha, se essa mensagem falou com você, eu peço a você vai escrever nos comentários: eu escolho viver pela fé. Coloca aí nos comentários: eu escolho viver pela fé. Você pode também fazer pedido de oração. Eu vou estar lendo os pedidos de oração também, em nome de Jesus. Mas coloca aí nos comentários: eu escolho viver pela fé. Entenda, isso é uma decisão. Você que decide viver pela fé ou não, ninguém pode te impedir. A decisão é sua. Isso não é só uma frase, né? Que eu estou falando aqui, uma frase de efeito, não. É um ato profético. Eu estou profetizando sobre a sua vida. E compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Compartilha. Você vai compartilhar esse vídeo. Quando você compartilha, você está ajudando a evangelizar. Então vamos juntos no evangelismo, vamos em frente, em nome de Jesus. Você pode estar ajudando outras pessoas. Isso é a prática. Lembra que a gente falou sobre a prática? Então pratica aí, deixa aí nos comentários: eu escolho viver da fé, escreve aí, compartilha com alguém. Isso tudo é fé em ação, em nome de Jesus. Você pode ser um instrumento de Deus para mudar o dia de alguém, ou melhor, mudar a vida de alguém. Curta esse vídeo, curta aí o vídeo e se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever no canal, é muito importante. Faça a sua inscrição, curta o vídeo que eu peço para você. Curta o vídeo, que é muito importante. Em nome de Jesus, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Lembre-se, Deus é contigo e quem vive pela fé não vive derrotado. Até o próximo vídeo e nunca se esqueça, em Jesus você já é mais que vencedor. Deus abençoe.